Boa noite a todos. Dando início à nossa sessão ordinária do dia 29, terça-feira. Antes da gente dar sequência na nossa reunião, eu gostaria aqui de mencionar algumas palavras em nome de todos os vereadores a respeito dessa família, dessa tragédia que aconteceu na nossa cidade. Não existe palavra que possa aliviar a dor ou a perda tão imensa que nós tivemos. A tragédia que levou essa família nos deixa em silêncio, com o coração despedaçado. Que Deus conforte a todos os que ficaram e acolha com amor as almas que partiram. Nosso sentimento, o mais profundo e sincero, à família e a todos os amigos. Eu gostaria que, antes da gente continuar, que a gente fizesse, em respeito à família, 1 minuto de silêncio, para que a gente possa refletir nesse acontecimento. Dando sequência nos trabalhos, verificada a presença e o quórum sobre a proteção de Deus, eu declaro aberto a presente sessão ordinária. Quero aqui também falar a respeito da nossa sessão. Hoje a pauta está bem complexa, bem cheia. Acredito que o projeto que vai ser apreciado aqui, que eu espero que todos entendam a deliberação deles, e eu acredito que seja o último projeto que a gente vai apreciar na noite, né? E eu peço que todos estejam bem atentos, por ser complexo, a gente vai deliberar essa reunião de forma bem tranquila, bem calma, para que todos saiam daqui consciente de tudo aquilo que resolveu nessa noite. E eu gostaria aqui neste momento, eu arrolei esse momento dessa noite, até a mim, que geralmente a gente passa como presidente, a todos os vereadores, iniciar a sessão com uma oração. Eu queria convidar todos a colocar de pé, para a gente fazer uma oração, para que a gente possa dar seguimento nos trabalhos. Cada um faça a sua oração conforme a sua crença. Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, nesta noite, nós colocamos diante da Tua presença, pedindo que o Senhor esteja com as Tuas mãos poderosas sobre essa família que está enlutada, sobre aqueles que ficaram, Pai. Que o Senhor possa ter, ó Deus, a misericórdia, que o Espírito Santo do Senhor possa consolar a cada vida. Pai, eu peço também a cada vereador nessa noite, que o Senhor possa, Deus, clarear os seus corações, as suas mentes, que nós aqui, nós possamos decidir, deliberar matérias que sejam de conformidade, de benevolência da nossa cidade. Pai, diante de Ti, nós pedimos a Tua bênção, sendo, ó Deus querido, grato pelas Tuas vitórias, nós já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. A ata da sessão anterior está em votação. Aprovada. Eu peço ao secretário da mesa, o vereador Jonathan Camilo, para que faça a leitura de matérias. Mensagem, senhores vereadores. Venho propor ao egrégio plenário o projeto de lei número 2525, que autoriza o Poder Executivo a instituir o programa de educação financeira nas escolas da rede municipal de ensino e da outras providências.
O presente projeto visa contribuir para a formação cidadã e o desenvolvimento de competências essenciais para o bem-estar financeiro dos estudantes da rede municipal. A educação financeira, quando iniciada ainda na infância ou adolescência, proporciona uma base sólida para que o cidadão compreenda o valor do dinheiro, saiba planejar seus gastos e evite problemas como o endividamento e a exclusão econômica. Em um cenário nacional onde milhões de famílias enfrentam dificuldades financeiras, a falta de conhecimento básico sobre finanças pessoais é um dos principais fatores que agravam a desigualdade e a instabilidade social. O ensino de noções simples, mas eficazes, sobre como lidar com o dinheiro pode representar um divisor de águas no futuro dos jovens. O projeto de baixo custo e alta efetividade não impõe obrigações orçamentárias ao Poder Executivo, permitindo sua implementação por meio de parcerias e convênios, o que já é realidade em diversos municípios brasileiros. Dessa forma, promove-se a autonomia, o empoderamento financeiro e o desenvolvimento de uma geração mais preparada para tomar decisões conscientes. Trata-se, portanto, de um projeto com impacto positivo direto sobre a comunidade escolar e indireto sobre toda a sociedade, sendo mais um passo na construção de uma gestão pública voltada à educação de qualidade e ao fortalecimento da cidadania. Dessa forma, pedimos o apoio dos nobres edis para a apreciação da matéria que ora vos propomos. Mensagem e projeto feito por Jonathan Camilo. Requerimento número 2425. Os vereadores que essa subscreve requerem ao Executivo as seguintes informações. A Lei Municipal número 823/2011, de 4 de agosto, que institui o programa Bolsa Atleta e adota outras providências, está em vigência? B. Se sim, foi composta a comissão a que se refere o artigo 3º da referida lei? E C. Foram definidos, através de decretos do Executivo, os valores e demais normas reguladoras, como determina o artigo 8º da citada lei? Justificativa. O pedido visa termos conhecimento do assunto para buscarmos a aplicabilidade dessa lei municipal, caso esteja em vigor. Requerimento feito por Maria Helena, Eliel, Jonathan e Patrick. Indicação número 100. O vereador que essa subscreve indica ao Executivo Municipal providência junto ao Servidor Municipal de Trânsito para que analise a possibilidade de destinar uma vaga para motocicletas na rua João Kirchner, próximo ao Cicobi. Justificativa. A solicitação vem de muitos motociclistas que nos relatam encontrar muita dificuldade para estacionar, tendo em vista a falta de vagas para motos nessas imediações. Além disso, há relatos que a polícia está questionando essas motos ficarem estacionadas na calçada. Segue em anexo imagens demonstrando a situação do local. Indicação feita pelo vereador Rayan Silveira. Indicação 101. Os vereadores que essa subscreve indicam à mesa desta casa providência junto ao Executivo Municipal para que seja feita uma ampla reforma, a revitalização do estádio de futebol Jorge Dias de Oliva, de nosso município, tendo em vista a necessidade de melhorias no estádio, quais sejam recuperação do gramado, instalação de novos equipamentos, como iluminação, arquibancada, banheiros e vestiários, melhoria da infraestrutura, como calçadas, rampas e áreas de lazer, adequação para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Justificativa. A solicitação de reforma e revitalização do estádio Jorge Oliva se faz necessário devido ao estado inadequado em que se encontra atualmente. Esse espaço esportivo é de extrema importância para a comunidade local, sendo utilizado por diversos times amadores e pela população em geral para a prática de atividades físicas e lazer. A realização dessas melhorias no campo não apenas beneficiará os praticantes de esportes de nossa cidade e região, mas também contribuirá para a promoção da saúde, integração social e bem-estar da comunidade como um todo. Portanto, é fundamental que o poder público atenda a esta solicitação
em vista na reforma, revitalização e manutenção do local, a fim de garantir um ambiente adequado e seguro para a prática esportiva e de lazer para a nossa comunidade. Esta ação demonstrará o compromisso da gestão municipal com a promoção do esporte, da saúde e do bem-estar da população, além de valorizar o espaço público como um local de convivência e desenvolvimento. Sugerimos que o Poder Executivo Municipal busque por recursos financeiros do Estado ou União para efetivar a reforma e revitalização do estádio. Os vereadores que assinaram essa indicação: Rayan Silveira, Patrick, Eliel, Fabiano e Giovan. Indicação 101. O vereador que essa subscreve indica à mesa dessa casa providência junto ao Executivo Municipal para que seja feita a carpina e limpeza da rua Esmeralda Pereira dos Santos, marginal da antiga rodovia MG 050, imediações do fundo da transportadora Norival Lima. Justificativa. O pedido tem por objetivo atender a solicitação de pessoas que transitam por essa via pública e reclamam que tem muito mato, tanto na calçada como no passeio, necessitando, assim, de carpina e limpeza geral. Segue imagens anexas demonstrando a situação da citada rua. Indicação feita pelo vereador Patrick. Indicação 103. Os vereadores que essa subscrevem indicam à mesa dessa casa providências junto ao Executivo Municipal para que seja feita a construção de rampa redutora de velocidade com faixa de segurança na rua Juventino Dias, imediações das lojas Paulo Araújo e Samaria. Justificativa. Esta via pública recebe um grande fluxo de pessoas e de veículos, o que pode ocasionar acidentes nesses locais. Assim sendo, sugiro a construção de rampa elevada nos mesmos moldes da rampa construída logo acima da referida via para garantir a segurança de todos que por ali transitam. Indicação feita pelo vereador Giovan dos Santos e Rayan Silveira. Indicação número 104. Os vereadores que essa subscreve indicam à mesa dessa casa providência junto ao Executivo Municipal para que seja feita a interdição do calçadão da rua Joaquim Oliveira nos dias de sábado, domingos e feriados, a partir das 18 horas, liberando somente para os veículos dos moradores da referida rua acessarem suas respectivas garagens. Justificativa. Atualmente, esta via pública recebe um grande fluxo de pessoas e de veículos, o que pode ocasionar acidentes nesse local. O pedido tem por objetivo proporcionar mais segurança para as inúmeras pessoas que frequentam o calçadão nos fins de semana e feriados, pois ali se tornou o ponto de encontro da cidade. Mas há ainda um grande fluxo de veículos e motos que insistem em transitar pelo local, colocando em risco a segurança das pessoas. Assim, pedimos a interdição do calçadão para proporcionar mais tranquilidade para todos. Indicação feita pelo Giovan dos Santos e Rayan Silveira. Comissão de Legislação, Justiça e Redação, Comissão de Obras, Serviços Públicos, Agronegócio, Indústria, Comércio, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Parecer em conjunto. Relator Rayan Silveira. Assunto: projeto de lei número 14, que altera a lei número 1278, de 8 de dezembro de 2023, que dispõe sobre o CODES, Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social de Itaú de Minas, e da outras providências. Projeto de lei número 15, que dispõe sobre a criação da Política Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e sobre criação do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Itaú de Minas. Projeto de lei complementar número 4, que acrescenta dispositivos que menciona na lei complementar número 31, de 27 de dezembro de 2010, que instituiu o Plano Diretor de Desenvolvimento Participativo de Itaú de Minas e da outras providências, estabelecendo requisitos para novos loteamentos em relação a cabeamento de linha de transmissão. Do ponto de vista legal, todas as matérias em análise encontram-se amparadas pela legislação que as regem. Com referência ao projeto de lei número 15, atendendo à orientação do advogado do Legislativo, encaminho em anexo a proposição de emenda número 01, retirando o parágrafo único do artigo 7º,
visto estar dispondo sobre obrigações a serem dadas a juízes e tribunais através de lei municipal, o que é incabível. Quanto ao mérito, vejamos. O projeto de lei número 14 trata da alteração da lei que trata das atribuições e da composição do CODES, Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social de Itaú de Minas, tem como escopo atender a necessidade de se criar condições de operacionalização das ações do Conselho, tendo em vista atualmente o grande número de membros, o que se mostrou inviável. Assim, com a alteração proposta de redução dos membros, temos certeza de que sua atuação será otimizada. Projeto de lei número 15 busca-se criar a política municipal para atendimento e proteção para as pessoas com deficiência e a criação do Conselho como meio eficaz de garantia desses direitos, atendimento à Lei Federal número 13.146 de 2015, Lei Brasileira de Inclusão, Estatuto da Pessoa com Deficiência. Pelo projeto, o que se busca assegurar é de que a pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidade com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. A criação do Conselho tem como objetivo operacionalizar as ações de modo que sejam acolhidas e executadas as políticas de atendimento às pessoas com deficiência. Projeto de Lei Complementar 04, a referida proposta visa tornar subterrânea a fiação excedente nos postes, com o objetivo de modificar o método clássico de cabeamento aéreo de energia elétrica, transmissão de voz e de dados excedentes para garantir maior segurança no serviço prestado pelas concessionárias no município. A matéria leva em consideração que, além de causar um impacto na poluição visual, a organização dos cabos cria margem para seu rompimento devido a grandes veículos que transitam pelas vias públicas da cidade. A mudança irá contribuir com a redução de acidentes e proporcionar maior confiabilidade nas redes elétricas e de comunicação. Assim sendo, sou pela aprovação de todos os projetos ora analisados. É o meu parecer, salvo o melhor juízo. Relator e presidente da comissão, Rayan Silveira. Proposição de emenda número 01 ao projeto de lei 15, que dispõe sobre a criação da política municipal dos direitos da pessoa com deficiência e sobre a criação do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Itaú de Minas. A Câmara Municipal de Itaú de Minas aprova. Artigo 1º. Fica suprimido o parágrafo único do artigo 7º do projeto de lei número 15 de 2025, que dispõe sobre a criação da política municipal dos direitos da pessoa com deficiência e sobre criação do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Itaú de Minas, que passa a ter a seguinte redação: artigo 7º, parágrafo único suprimido. Rayan Silveira, relator. Comissão de Legislação, Justiça e Redação e Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer em conjunto. Assuntos: projeto de lei número 12, que dispõe sobre modificação dos anexos 2 e 6 da Lei Municipal número 4090 e suas alterações posteriores e da outras providências. E projeto de lei número 13, que dispõe sobre a alteração da Lei Municipal número 873 de 2013 e alterações posteriores, que estabelece a estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de Itaú de Minas e da outras providências. Relator, Jonathan Camilo. Observando pelo prisma legal, a matéria não encontra óbice na legislação vigente. Mas, quanto ao mérito, sou contrário à aprovação dos referidos projetos pelos motivos expostos a seguir e passo a manifestar sobre os projetos de leis 12 e 13 de 2025, encaminhados pela Prefeitura à Câmara Municipal, que trata da criação de cargos comissionados na administração pública. Segundo a proposta, 6 pessoas seriam diretamente beneficiadas, podendo esse número aumentar. No entanto, todos os cargos previstos são comissionados, ou seja, de livre nomeação pelo prefeito, sem necessidade de processo seletivo.
Inicialmente, quero esclarecer para as muitas pessoas que nos questionaram sobre o motivo deste vereador secretário e do vice-presidente Eliel Custódio não termos assinado o pedido de regime de urgência para esses projetos. Explico. Um projeto em regime de urgência precisa ser votado imediatamente, sem a devida análise pelas comissões da Câmara. Quando o projeto tramita pelas comissões, há mais tempo para estudo e debate, permitindo que os vereadores avaliem melhor os impactos e consequências da proposta. Ou seja, não somos contra ninguém que possa ser beneficiado, mas entendemos que a criação desses cargos precisa ser discutida com responsabilidade. Nosso questionamento principal é: por que esses cargos não podem ser cargos de carreira efetiva e preenchidos por processo seletivo? Isso garantiria que qualquer cidadão que preenche os requisitos pudesse concorrer, tornando a seleção mais justa e democrática, evitando qualquer suspeita de favorecimento ou de promessa política. Outro ponto a ser considerado é a incoerência financeira da administração pública. No início do ano, nós, vereadores, lutamos por um aumento no Vale Alimentação dos servidores municipais, mas a justificativa para a negativa foi que a folha de pagamento estava no limite e não havia recursos disponíveis. Agora, pouco mais de um mês, a Prefeitura propõe a criação de novos cargos. Se não havia dinheiro antes, o que mudou tão repentinamente? Além disso, tem vários funcionários com férias-prêmios atrasadas. Como, então, a solução para a administração pública pode ser criar mais cargos comissionados, sobrecarregando ainda mais a folha de pagamento? Nosso compromisso é com a responsabilidade na gestão dos recursos públicos. Não somos contra a criação de cargos se houver necessidade real, mas defendemos que a seleção seja feita por processo seletivo, garantindo que todos os cidadãos tenham as mesmas oportunidades de acesso às vagas. O serviço público deve ser transparente, justo e eficiente, e é nosso dever, como representantes da população, zelar pelo interesse coletivo e evitar medidas que possam comprometer a máquina pública. Assim, seguimos firmes no compromisso de fiscalizar e atuar com responsabilidade. Sou pela rejeição, é o meu parecer, salvo melhor juízo. Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Jonathan, e relator, Jonathan Camilo. Membro, Maria Helena e Eliel Custódio. Vou ler agora as restrições do meu parecer, do Rayan Silveira. Restrições. Sou contra o parecer emitido pelo relator, tendo em vista que sou favorável aos projetos de lei número 12 e 13, que tratam da criação de cargos comissionados na administração municipal, porque entendo que tais propostas são coerentes com as necessidades atuais da nossa cidade e visam aprimorar setores estratégicos do serviço público, em especial na saúde, no esporte e na comunicação institucional. O Executivo Municipal propõe cargos que têm função clara e propósito definido. No setor da saúde, por exemplo, o aumento constante da demanda por exames, medicamentos e atendimentos exige reforço na organização e regulação dos serviços. A criação dos cargos de chefe do setor de regulação, assessor de regulação e coordenação técnica do pronto atendimento vem justamente para dar mais agilidade, melhorar o fluxo de trabalho e garantir um atendimento mais eficiente à população. No que diz respeito à argumentação sobre a necessidade de processo seletivo, reforço que o artigo 37, inciso 5, da Constituição Federal permite a criação de cargos em comissão para funções de chefia, direção e assessoramento, e a proposta segue exatamente esse princípio. Não há nenhuma ilegalidade ou desvio de finalidade. Pelo contrário, é uma forma legítima e eficaz de organizar melhor a gestão pública. Quanto ao cargo de chefe do setor de esporte especializado, trata-se de um avanço importante para a valorização do esporte em Tal de Minas, sobretudo o esporte amador, que carece de estrutura e atenção do poder público. Esse setor poderá promover mais ações, acompanhar nossos atletas e incentivar ainda mais a prática esportiva como política pública. Em relação ao assessor de imprensa, vale ressaltar que estamos em um tempo em que a comunicação pública é indispensável.
Toda administração séria precisa mostrar à população o que está sendo feito com os recursos públicos. Ter um setor de comunicação estruturado é fundamental para dar transparência, prestar contas e aproximar o cidadão da gestão municipal. Por fim, sobre o Vale Alimentação, reconheço a importância da pauta e reafirmo meu compromisso com a valorização dos servidores públicos. Porém, é importante entender que a criação dos cargos atende a uma outra frente de necessidade e foi construída respeitando a capacidade financeira da Prefeitura. Uma medida não exclui a outra, ambas devem caminhar juntas dentro do possível. Diante de tudo isso e com base no parecer jurídico que acompanhou os projetos, sou favorável à aprovação dos projetos de lei número 1213 de 2025, por entender que representam um passo importante na organização da gestão pública e na melhoria dos serviços prestados à nossa população. Vereador Rayan Silveira. Desde já, fica remetido o projeto de lei número 25, que autoriza o Poder Executivo a instituir o Programa de Educação Financeira nas escolas da Rede Municipal de Ensino e da outras providências. As seguintes comissões para emissão de pareceres técnicos, sendo elas a Comissão de Legislação, Justiça e Redação e também a Comissão de Educação, Saúde e Assistência. Fez inscrição para o uso da tribuna para falar sobre o projeto de lei número 12 e 13, que trata sobre a criação dos cargos comissionados da Prefeitura, o chefe de gabinete da Prefeitura Municipal, Alisson Costa Parreira. Eu gostaria de convidá-lo, Alisson, para fazer o uso da tribuna pelo período de 5 minutos, podendo se estender até 10. Boa noite, senhor presidente. Através dos cumprimentos que dirijo a Vossa Excelência, cumprimento também os demais parlamentares aqui presentes hoje nessa sessão, público presente, público que nos acompanharão aí pelas redes sociais, que estão ao vivo, ou que assistirão a sessão aí depois pelas redes sociais da Câmara Municipal. Presidente, como o senhor disse, eu me inscrevi para fazer uso da palavra aqui, para tratar sobre os projetos de lei número 12 e 13. Porém, antes de começar a falar, eu queria me apresentar aqui para quem não me conhece. Meu nome é o Alisson Costa Parreira. Não sou o chefe de gabinete do prefeito Norival Lima, né, desde 2022. Migrei da prefeitura para cá, depois da Câmara para a prefeitura. Mas antes de assumir qualquer cargo lá, e confesso que está sendo um desafio muito grande para mim esse cargo, eu sou servidor de carreira do município, sindicalizado, inclusive, também, apesar de não concordar com muitas coisas que o sindicato nosso faz, infelizmente. Concursado, efetivo, há 19 anos na prefeitura. Quando eu cheguei aqui, era tudo mato, presidente. Brincadeiras à parte, eu fiz questão de me apresentar aqui para mostrar que hoje eu estou, sim, aqui no meu lugar de fala. Não só como servidor comissionado da atual administração, mas como servidor efetivo do município também. Bom, durante a tramitação desses dois projetos aqui na Casa de Leis, o Executivo respeitou a autonomia de cada vereador. Não houve pressão, não houve tentativa de barganha, de troca de favores com nenhum vereador aqui. O que houve foi compromisso, transparência e técnica. Nós fizemos questão de responder a cada questionamento que nos foi feito aqui por essa casa, seja de forma individual, nas reuniões ou através das comissões. Provamos, por A mais B, que esses dois projetos, a criação desses cargos, eles são viáveis do ponto de vista técnico, econômico e jurídico. Haja vista que o próprio jurídico, o departamento jurídico da Câmara, deve poder ser favorável aos projetos também. Agora, o que me assusta, senhor presidente, que deve assustar também cada cidadão que está aqui, que está acompanhando a gente pelas redes sociais, é ver a política se dobrar ao barulho das redes sociais. E do nosso sindicato, com a sua indignação seletiva. Depois, se tiver tempo, eu falo da indignação seletiva do nosso sindicato. Vereador eleito para defender o povo tem que ter coragem de tomar decisões difíceis. A gente falava lá na roça que nem todo remédio tem gosto de guaraná, né? O remédio amargo, minha mãe falava muito isso, o remédio que arde é aquele remédio que cura. Então, nem sempre as decisões mais fáceis que eles vão tomar aqui são as decisões corretas para o nosso povo. Eu me inscrevi aqui hoje para reafirmar a posição do Executivo e pelos projetos quais eu fiz parte também na autoria, né? Esses cargos são, sim, necessários. Se não fosse, o projeto não tinha vindo para a Câmara, né? Não são para agradar aliados políticos. E ainda que fossem, seria para agradar aliados da maioria de vocês aqui, que caminharam com vocês aqui.
tirando o vereador de ontem, né, que foi da outra chapa, caminharam junto com vocês aqui também. Mas não é esse o caso, né? O projeto, esses cargos serão criados são para atender melhor a nossa população. Negar a aprovação desses cargos é negar o direito do povo a uma saúde melhor, é negar o direito de cada uma dessas crianças e jovens que estão aqui a um esporte mais inclusivo, é negar à população, à sociedade, uma informação pública de qualidade e verdadeiramente transparente. E isso não é justo com aquele que mais precisa. Eu sei que a minha fala aqui hoje provavelmente não vai mudar o voto de ninguém, né? Eu já trabalhei aqui, eu sei como que funciona, e nem é essa a minha intenção também, até porque eu acredito firmemente que esses projetos serão sim aprovados aqui hoje, independentemente do barulho das redes sociais aí. Mas, diante de tudo que foi criado em torno desses cargos, eu acho que a população merece uma explicação por parte do Executivo. Eu estou aqui falando por mim, mas, de certa forma, também representando a Prefeitura, né? Infelizmente, a coisa parece que aqui na Câmara ficou pessoal. Eu tenho percebido que está se dando mais importância, mais relevância a quem poderá assumir os cargos do que nos benefícios que esses cargos trarão de verdade para a população, a curto, médio e longo prazo. Nos causou espanto e estranheza ver companheiros de campanha agindo nos bastidores contra os interesses da administração. Mas isso é democracia e a gente tem que respeitar. Por falar em democracia, o cargo de coordenador de esportes especializados, que eu acho que foi o que causou mais polêmica aí, é um projeto, aliás, ele vem ao encontro da lei número 1320, que é de autoria, pasmem, da própria Câmara Municipal. Em dezembro do ano passado, passou nessa Câmara aqui, nesse plenário, inclusive, votado por vocês, 3 vereadores que na época, o presidente, vereadora Maria Helena, que é do meu partido, inclusive, e vereador Giovan. Aprovou, votou e aprovou o projeto de lei da então vereadora Juliana Mata, que hoje é nossa secretária de Desenvolvimento Social, aprovando o projeto de lei que cria a necessidade de instituição, presidente, eu vou usar os 10 minutos, de instituição da política municipal de esporte paralímpico nas escolas do município. Inclusive, né, como eu disse naquela ocasião, 3 vereadores votaram favoráveis. Será que o projeto, em dezembro, ele era importante e hoje deixou de ser? Acredito que não, né? Acredito que não, e por isso eu tenho certeza que esse projeto será assim aprovado. Inclusive, para o senhor relator, vereador de ontem, eu acho que você vai mudar de ideia, se Deus quiser. O senhor, no seu relatório, vereador, assim, com todo respeito, eu acredito que o senhor tem um futuro político brilhante pela frente, de verdade mesmo, tenho falado isso para todo mundo, independente de lado político que a gente esteja, mas o seu relatório, para mim, pareceu mais um discurso político de oposição do que um relatório técnico. Foi um relatório técnico de comissão, né? Em momento nenhum o senhor combateu a criação dos cargos. Ficou nessa ladainha de processo seletivo. O senhor, como advogado, os demais vereadores aqui, tem um departamento da Câmara também, departamento jurídico aqui. A própria Constituição Federal e a Lei Orgânica vai contra isso que o senhor está pregando aí no seu relatório. Porque lá deixa muito claro que... Sim, mas aí a gente vai ser diferente dos outros 5.000 e tantos municípios do Brasil? Só Itaú vai ser diferente? Se for uma melhoria. Ah, sim. Então. Mas então a Constituição, o senhor concorda, que a Constituição e a Lei Orgânica então, do nosso município descontra, né? O que isso que o senhor fala. Ficar insistindo, e assim, o relatório foi até acompanhado por outros vereadores, né? Mas ficar insistindo nessa história de cargo, processo seletivo para cargo de chefia e assessoramento direto do prefeito, gente, é jogar para a torcida. Está em nome. Populismo. E populismo barato, inclusive. Outro ponto que o senhor aborda é com relação ao projeto, a questão financeira, né, da prefeitura. O senhor fala muito aí do Vale Alimentação. Vale Alimentação esse que foi iniciativa da administração municipal no ano passado. Foi instituído esse ano, já foi aumentado esse ano, né, de 210, se não me engano, para R$250. Bom lembrar que até essa iniciativa ser aprovada, né, poucos servidores recebiam a cesta básica. Aqueles que, lógico, mais precisavam. Mas o Vale Alimentação ele veio trazer equidade de tratamento para todos os servidores do município. Veio trazer um tratamento igualitário para todos os servidores. Aqueles que recebiam agora têm um poder de compra maior e aqueles que não recebiam passaram a receber. E o mais importante frisar é que o Vale Alimentação ele não entra no cômputo, no índice da folha de pagamento. Precisa melhorar? A gente sabe que precisa. Lógico, depende da disponibilidade orçamentária do município.
que não tem nada a ver com a folha de pessoal, com o índice da folha de pessoal, mas já foi um passo enorme. Eu, por exemplo, não recebia, muitos de vocês aqui não recebiam, e hoje passaram a receber, né? Passando agora para falar de saúde. Nós temos 3 cargos aí para criar na saúde, né? Chefe de regulação, chefe de assessor de regulação e chefe do setor de pronto atendimento. Bom, com a municipalização da saúde, que não foi uma decisão nossa, foi uma imposição do Estado de Minas, talvez até por conta dos bons resultados que o município tem alcançado na área da saúde. Posso continuar, presidente? Bom, então, com esses bons resultados, o Estado de Minas impôs que a nossa saúde fosse plena, né, que a gente plenasse a saúde. Em resumo, o que isso quer dizer? Antes, serviços que eram feitos nas regionais aqui de Passo, Belo Horizonte, até mesmo Brasília e outros locais, hoje é tudo concentrado aqui no município. E as servidoras que antes já executavam esse serviço passaram a executar funções alheias àquelas que elas haviam sido contratadas. Muitas funções, né? Com o ônus vem o bônus, né? A plenagem do município aqui trouxe um caminhão de novas responsabilidades que antes nós não tínhamos. Essas servidoras antes não tinham. Criar esses cargos, então, é garantir que a população continue tendo acesso a exames, consultas e cirurgias. Muitos deles pedidos por vocês aqui dessa casa, ao prefeito e ao vice-prefeito municipal. Então, quem vota contra isso está votando contra a saúde do nosso povo. Eu confio por isso que esses cargos aqui serão aprovados também. Vou falar rápido aqui, porque está acabando meu tempo, presidente. O pronto atendimento, haja vista aí as diversas críticas que a gente teve, inclusive desta casa aqui, com relação à questão do atendimento do nosso pronto-socorro, a celeridade do atendimento do nosso pronto-socorro. Então, também não há o que se falar, né, com relação a isso. Lembrando que o nosso plano de carreiras é de 1990. Então, daí também a necessidade de criação do cargo de assessor de comunicação e imprensa. A gente tem muito o Diego Oliveira, prefeito aqui de Passo, como referência aí por conta do boom que ele deu aí nas redes sociais, né? Ele tem 3 assessores de comunicação e imprensa lá. Importante diferenciar aqui que o cargo de assessor de comunicação e imprensa não tem nada a ver com o cargo de chefe de comunicação que já existe na estrutura administrativa da prefeitura. O chefe de comunicação, ele trata da comunicação interna dos setores da prefeitura, enquanto o assessor de comunicação e imprensa, cargo que existe na estrutura administrativa da Câmara Municipal, ele vai tratar da transparência com o povo. O povo hoje ele quer saber em tempo e a hora, estou terminando, presidente, em tempo e a hora, o que está sendo feito na administração, o que o prefeito está fazendo, o que está sendo gasto, o que não está sendo gasto, e daí a necessidade da gente criar esse cargo, até mesmo para aperfeiçoar a estrutura administrativa nossa, que é de 1990, época que a internet engatinhava, nós não tínhamos sequer redes sociais, nem imaginávamos nisso, né? Modernizar a gestão, modernizar a estrutura administrativa é papel nosso enquanto gestores. Presidente, estou terminando. 30 segundos. Beleza. Senhores vereadores, o povo lá fora está cansado de discursos vazios. O povo quer resultado. O povo quer serviço público de qualidade e é isso que esses cargos vão proporcionar. Portanto, eu encerro a minha fala aqui com um apelo sincero. Votem com consciência, votem com coragem, votem com compromisso com o povo que colocou cada um de vocês aqui dentro. Voltar atrás de uma posição política não é feio. Mudar o voto não é feio. Feio é ver o povo sofrer por falta de estrutura administrativa, enquanto a gente está aqui dentro discutindo briga por vaidade. Obrigado, presidente. Boa noite a todos. Obrigado. Só dando sequência na nossa reunião, né, agradecer a participação do Alisson. Já conferido o quórum, eu quero colocar em primeira discussão o projeto de lei complementar número 04, que acrescenta o dispositivo que menciona na lei complementar 31, de 27 de dezembro de 2010, que institui o Plano Diretor de Desenvolvimento Participativo de Tal de Minas e dá outras providências, estabelecendo os requisitos dos novos loteamentos em relação ao cabeamento de linha de transmissão, que exige que os novos loteamentos tenham cabeamento e fiação subterrânea. Em discussão. Sendo assim, eu coloco em primeira votação o projeto de lei complementar número 04.
Aprovada por todos os vereadores. Coloco em primeira discussão o projeto de lei número 14, que altera a lei de 1278, que dispõe sobre o CODES, Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social, de Itaú de Minas, e da outras providências, que reduz o número de representantes no Conselho. Em discussão. Coloco em primeira votação o projeto de lei número 14. Aprovada por todos os vereadores. Coloque em única discussão a proposição de emenda número 01 ao projeto de lei número 15, que dispõe sobre a criação da política municipal dos direitos da pessoa com deficiência e sobre a criação do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, de Itaú de Minas, que retira do texto do projeto o parágrafo que dá comando ao tribunal e juízes. Em discussão. Coloco em única votação a proposição de emenda número 01 ao projeto de lei número 015. Aprovada por todos os vereadores. Aprovada a proposição de emenda 01, coloque em primeira discussão o projeto de lei número 15, que dispõe sobre a criação da política municipal dos direitos da pessoa com deficiência e sobre a criação do Conselho Municipal da Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Itaú de Minas. Em discussão. Coloco em primeira votação o projeto de lei número 15. Aprovada por todos os vereadores. Coloco em única discussão o requerimento de número 24, que requer informações sobre a vigência da Lei 823, que institui o programa de Bolsa Atleta neste município. Em discussão. Coloco em primeira votação o requerimento de número 24. Aprovada por todos os vereadores. Vamos começar aí para entrar no projeto, vai entrar na discussão, se quiser. Eu não sei se o Giovanni vai entrar com o requerimento. Se ele não entrar, pode discutir. Coloque em primeira discussão o projeto de lei número 12, que dispõe sobre a modificação do anexo 2 e 6º da Lei Municipal 40, de 90, e suas alterações posteriores e da outras providências. O projeto de lei número 13, que dispõe sobre a alteração da Lei Municipal de 873 de 2013 e alterações posteriores que estabelece a estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de Itaú de Minas e da outras providências, que trata da criação dos cargos comissionados da Prefeitura Municipal. É em discussão. Eu só queria fazer dois pequenos... Eu posso? Presidente, eu queria, de acordo com o artigo 183, o parágrafo 2º, né, do inciso 3 do regimento interno, eu apresento um requerimento verbal para votação em destaque
dos seguintes dispositivos. No projeto de número 12, né, que trata da criação de cargos comissionados no plano de carreiras da Prefeitura, o artigo 1º e parágrafo único, que cria cargo comissionado de coordenador de esportes especializado. Artigo 2º e parágrafo único, que cria o cargo comissionado de assessor de imprensa e comunicação. E no projeto de lei de número 13, trata da criação de cargos comissionados na estrutura organizacional e administrativa da Prefeitura. Artigo 1º, onde se lê a expressão setor de esportes especializados. Artigo 2º, seção 3, do artigo 41A, que é setor de esportes especializado. E artigo 4º, organograma do setor de esportes especializado. Já com o pedido do vereador Giovan, a respeito desse requerimento, então, eu quero... Posso só explicar? Pode. Eu estou pedindo a votação em destaque, porque eu gostaria que fosse separado, já que os projetos vieram todos juntos. Eu gostaria que fosse separado todos os projetos, porque eu quero votar no projeto da regulação na área de saúde do pronto-socorro municipal. Só para todos entenderem, o que o vereador pediu, ele pediu um requerimento para que fosse votado em destaque o artigo 1 e 12, como ele leu ali, que foi lido, e também do projeto 13, o artigo 1, o 2º e o 4º, que menciona as duas funções que o vereador pediu para que fosse votado em destaque. Tá? E sendo assim, eu quero colocar em única discussão o requerimento verbal do vereador Giovan dos Santos, que pede a votação em destaque do dispositivo que menciona no projeto de lei número 12 e 13 de 2025. Em discussão o requerimento verbal do vereador. Boa noite, presidente. Boa noite a todos que estão aqui no plenário. Eu quero agradecer a presença de todos e convidá-los para voltar em nossas reuniões, porque é muito importante a presença da população aqui conosco. Aqui, acabei de ficar sabendo que tem mais pessoas lá fora também, mas vereadora, importantíssimo não pode a ter manifestação. E o acompanhamento da população em todas as fases, em todas as votações que acontecem nessa Câmara Municipal. Então, eu quero pedir para vocês sempre continuar nos acompanhando pelas redes sociais e vindo aqui na sessão. Vereadora, contenha-se na discussão do requerimento do vereador. O requerimento de destaque, é importante deixar claro que o requerimento de destaque ele é possível após a aprovação do projeto em discussão. Então, quando o projeto, caso o projeto em discussão for negado, não cabe o destaque, que é muito importante ficar esclarecido isso para todos que nos assistem. Presidente, só justificar o destaque do companheiro Giovan, né? Eu vou votar a favor do destaque dele, mas lembrando também que eu sou a favor de todos os cargos. Sendo assim, então, eu coloco em única votação o requerimento verbal do vereador Giovan dos Santos. Em votação. Nesse caso, houve empate 3-3. Sendo assim, eu aprovo o requerimento do vereador Giovan dos Santos. Vamos continuar, então, na sequência. Não.
Para todos entenderem, se quem tiver condição de olhar no quadro, quem votou sim, quem votou contra, está no quadro de... Não, vamos colocar em discussão. Depois aqui, ó. Não, Assim, não, mas aí não. novamente, coloca em primeiro. Que mantém o silêncio é porque são coisas novas que nunca aconteceu na casa. Então, peço que todos contenham, para a gente não perder o foco. Aqui não discutir de novo. Esse aqui não tem nada. Dando continuidade aqui, gente, a título de informação, conforme determina o regimento interno, os projetos primeiramente devem ser deliberados e, se forem aprovados, passaremos à votação dos 5 destaques referentes na criação dos cargos de coordenador de esporte especializado e do cargo de assessor de imprensa. Passando já para o projeto, assim novamente coloco em discussão em conjunto o projeto de lei número 12, que dispõe sobre a modificação do anexo 2 e 6º da Lei Municipal 40 de 1990 e suas alterações posteriores e da outras providências. O projeto de lei número 13, que dispõe sobre a alteração da Lei Municipal 873 de 2013 e alterações posteriores que estabelece a estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de Itaú de Minas e da outras providências. Ambos os projetos tratam da criação dos cargos comissionados da Prefeitura Municipal. Eu só queria mencionar 2 pontos aqui que eu acho que não ficou, talvez não tenha ficado muito claro. Sobre a legalidade, é óbvio que é legal, se nem estaríamos aqui discutindo isso, teria sido dado inconstitucionalidade antes. Só que no mesmo sentido, não é porque é legal que, logicamente, vai ser moral. No mesmo sentido, eu posso citar o AI, aqui, que estamos num processo seletivo. O presidente, se ele quisesse, ele poderia colocar 3 pessoas para trabalhar aqui no AI. Mas vendo que um processo seletivo da igualdade para todo mundo foi a opção que ele e conjunto de todos os vereadores tomou. E é nessa mesma lógica que eu estou rejeitando os projetos, porque eu acredito que o processo seletivo dá igualdade a todos para disputar os cargos. O segundo ponto que eu queria destacar também, então, voltando lá, ele poderia, porque era legal, mas não fez porque acha mais coerente o processo seletivo. O segundo ponto que eu também gostaria de deixar claro aqui, nas reuniões, nas diversas reuniões que aconteceu com a Prefeitura, vários vereadores aqui pediu várias vezes para que esses projetos, já que não fosse por processo seletivo, viesse de modo separado, onde teríamos a oportunidade de votar naqueles que a gente achasse adequado. Já falando aqui, o caso do pronto-socorro. Acredito que todos aqui é a favor desse cargo. Porém, não de todos, mas a Prefeitura, agora, uma opinião minha, querendo forçar todo mundo a aceitar todos os cargos, mandou em conjunto. E daí o motivo de eu rejeitar todos os cargos. Mais alguém vai fazer uso de discussão? Só queria deixar, se não ficou claro para todos, nós acabamos de votar o requerimento, o pedido do vereador que queria votar em destaque. Esse requerimento, que votação em destaque, ele foi aprovado. Agora passaremos para o projeto em si, tá? Só para que todos fiquem bem atentos à questão da realização. Isso. Relembrando também a questão
do voto em destaque, ele só vai ser apreciado se o projeto em si for aprovado. Para que faça a apreciação da votação em destaque, o projeto tem que ser aprovado. Então, é só para que todos entendam o andamento do projeto. Está em discussão ainda, se mais algum vereador quiser fazer o uso. Presidente, boa noite a todos. Eu sou contra esse projeto, porque o motivo de todas as reuniões que a gente fizemos com o Executivo, eu fui que pautei nas reuniões com ele, que ele mandasse para cá individualmente o projeto. Que todo mundo aqui é a favor da saúde, ninguém aqui é contra a saúde. Abaixo de Deus aqui a saúde é em primeiro lugar. Eu acho que todos aqui sabem disso. Só que não foi dessa forma que mandaram. Então, por isso que eu sou contra o projeto. Então, como eu também sou a favor, como eu pedi o destaque para a votação dos projetos da saúde, peço aqui que os vereadores aprovam o projeto para dar sequência na reunião, para a gente deliberar o destaque. Porque senão já morre o projeto aqui. Depois também pode vir, acredito, né? Se a prefeitura quiser mandar um novo projeto e aí também ser aprovado a partir do novo projeto na área da saúde, há essa possibilidade também. Ô Sérgio, dando sequência, então, todos os vereadores tiveram a oportunidade de discutir, só deixando claro a seguinte questão. Quando a gente vai, ou a gente cobra o poder público de alguma forma, tanto nos nossos pedidos de adequações dos servidores e também nas melhorias setoriais da administração pública, a gente tem que entender que não tem como o setor público fazer uma melhoria sem ter custo. Então, eu acredito que para todas as áreas que o setor público for fazer melhorias, existe custo. Esse custo que está sendo apreciado aqui, né? Alguns vereadores acham pertinente, outros não, devido às condições, à estrutura que aconteceu durante esse período. Mas, porém, eu sou que cobrei muito para a melhoria do setor da educação, do esporte. Eu acredito que o Itaú de Minas tem destacado muito na questão do esporte, precisa melhorar essa pasta, e eu acredito que o projeto em si pode ser que não seja um dos melhores da forma que está sendo colocado, mas, porém, há uma necessidade muito grande. Visto que Itaú de Minas tem sido destaque a nossa cidade tem sido levado nos municípios, no estado e até no Brasil inteiro, né? A gente tem reflexo aí até de medalhas a nível federal. Então, para que essa área, esse setor do esporte possa melhorar, lógico que tem que ter um investimento. Eu até foi uma das pastas que eu mais cobrei o executivo no mandato passado. Fui um dos vereadores que mais investiu em emenda impositiva no setor de esporte. Então, eu acredito que o esporte em Itaú de Minas em si, em todas as categorias, precisa fazer investimentos.
Mas eu não sei se vai ser apreciado, se vai ser da melhor forma, mas eu acredito que seja uma das coisas que a gente deva pensar, e não pensar como custo, mas pensar como investimento para a nossa cidade. Presidente, só uma ressalva, que quando a gente fala sobre custos para melhoria de prestação de serviços para a população, nesse caso, nós estamos falando de custo com a contratação de servidores, de funcionários, né, sob cargos comissionados. Mas também, alguns setores, quando a gente fala sobre custos no fornecimento de serviço para a população, por exemplo, na própria regulação, que é o que a maioria aqui é a favor. Inclusive, eu também sou a favor do setor de regulação. Mas, além do custo com a contratação de servidor comissionado, a gente também, nós e a população, ela precisa também que gaste com custos para concessão de exames, concessão de cirurgias, para concessão e fornecimentos de atendimentos. No pronto-socorro, além do cargo de coordenadora do pronto-socorro, o pronto-socorro também precisa de 2 médicos para, se caso tenha uma demanda alta lá de paciente esperando para ser atendido, ou se algum médico precisa de acompanhar o paciente que vai ser deslocado, esse outro médico está lá, é necessário também o custo para mais enfermeiras para poder ter um atendimento melhor. No serviço de esporte, por exemplo, quando a gente fala em custos de contratação, eu não acredito que um profissional somente no serviço de esporte vá fazer tanta diferença, visto que, para a gente ter maior atendimento para mais pessoas aderirem ao esporte, principalmente jovens e crianças, nós precisamos de mais modalidades, ou seja, concessão de vôlei, basquete, beach tênis, porque a gente já tem o futebol, o futsal, né? E também a gente já tem o handball. O atletismo também é muito importante, como também é muito importante o Muay Thai, o Jiu-Jitsu, e nós temos vários profissionais, vários atletas aqui no município que também desempenham essa modalidade. Eu procurei saber, presidente, qual que é o valor por hora do profissional de educação física de processo seletivo não, do chamamento público, está R$ 25,14 a hora do profissional. Então, assim, é necessário, sim, investir muito em saúde, investir muito em esporte, dar transparência em todos os setores da administração pública, e eu também sou a favor do esporte paralímpico. Mas eu não acredito que seja ideal você fornecer somente um esporte para o atleta, né? Eu acho que mais modalidades e oferecer mais opção para as pessoas poderem estar praticando esporte também é muito importante, é uma coisa a ser pensada. Obrigada. Presidente, deixa eu, por ser a primeira votação dessa forma aqui, está meio até complicado, a Angelita está dando assistência, obrigado, Angelita, pela assistência que você está fazendo para nós aqui. É o seguinte, eu queria que fosse votado, eu gostaria que fosse aprovado os cargos da saúde. Por quê? Porque toda pessoa da nossa cidade tem uma reclamação para fazer. Eu sei que os médicos, o pessoal da regulação, a Eleus, o pessoal todo lá faz o trabalho com a maior boa vontade, e por ser muito papel, pode acontecer alguma falhinha aqui, coisa e tal. Como o Alisson mesmo explicou aqui, nós necessitamos de criar esse setor de regulação. Portanto, eu quero votar, sim, no setor de regulação. Só que, pela pauta aqui, eu não sei o porquê também, eu não concordo, e também lá no Congresso Nacional, é tudo assim. Eu não concordo, eu acho que deveria votar o destaque primeiro. Só que não é assim, o destaque é votado se for aprovado o projeto. Então, eu vou aprovar o projeto, veja se vocês entendam, para depois o pessoal não sair falando coisas que não é verídico.
eu tenho que aprovar o projeto para dar sequência para poder votar o destaque da saúde. Mas como eu já vejo aqui que a maioria vai votar contra o projeto, entendeu? Né, eu acho que, pelo que eu já estou vendo, que eles já manifestaram, o projeto não vai passar, para mim não votar contra as meninas do pronto-socorro, a parte para tentar melhorar a saúde do nosso município, pela primeira vez na vida, eu vou me abster da votação. Mas pode falar. Não sei se, presidente, não sei se deu para entender. Não, deu, é direito seu, você pode manifestar do jeito que, né? É o seguinte, eu queria deixar mais uma vez aqui claro que a decisão aqui não tem ninguém contra ninguém. Aqui, simplesmente, cada um tem a sua avaliação individual e cada um tem o seu posicionamento individual na questão das suas decisões aqui na casa. Isso, de forma nenhuma, vai desestruturar o nosso colegiado, a nossa parceria. Então, assim, deixando claro, cada um aqui tem a sua opinião formada e, como o vereador falou, cada um tem a sua prerrogativa de decidir o seu voto da maneira que quiser. Eu também, presidente, eu não tenho nada contra os outros cargos, não tenho absolutamente nada. Só que eu acho que não é o momento oportuno, somente isso. Eu queria deixar claro isso também. Eu quero deixar aqui também para os nobres, aqui, como nós fomos enfáticos em cobrar o executivo a respeito de melhorias, tanto nos aumentos de servidores, e também nós conversamos exaustivamente a respeito desse projeto em si, como o vereador já até mencionou aqui, até que fosse apreciado separadamente, para que fosse avaliado individualmente, como o vereador Jonathan falou, mas, infelizmente, essa possibilidade não nos foi trazida. Então, a gente tem que apreciar como um todo, às vezes a decisão do colegiado, às vezes pode ser que não seja aquilo que o vereador quer manifestar a respeito do seu voto. Eu quero... Presidente, mais uma coisinha, para mim, estou lembrando aqui, que as pessoas que trabalham na regulação, eles já são funcionários efetivos da prefeitura, entendeu? Eles já são funcionários efetivos da prefeitura. Esse projeto aí que o vereador está falando é a respeito de regulamentação do setor de regulação. Quase todos, ou todos os servidores que estariam fazendo parte desse projeto já se encontram em serviço. Não estaria criando cargos, nem uma vaga para uma nova pessoa. Tá? É somente regulamentação setorial da administração, que é uma condição que o Estado vai ter que adequar mais cedo ou mais tarde. Então, assim, só para deixar registrado o que o vereador quis dizer, isso trata de uma regulamentação do setor da regulação. Presidente, só consertar aqui uma fala. É que eu estou com o projeto aqui aberto no meu celular, desse projeto sobre o setor de regulação, somente o cargo de assessor de regulação, que ele tem aqui descrito como recrutamento restrito. Agora, o cargo de coordenador coordenador técnico do pronto-socorro, o recrutamento dele é amplo, ou seja, não tem... Vereador, esse aí não faz parte do setor da regulação. E o cargo diz... Não, mas como entrou em destaque, o destaque foi para 2 cargos, foi para o de assessoria de imprensa e para o cargo de assessor de esporte especializado, então é importante frisar isso, porque aí seria em destaque 3, né? E não 2 apenas. Então, o cargo de chefe do setor de regulação é cargo efetivo, é cargo comissionado, recrutamento amplo, né? O chefe do setor de regulação. Agora, o cargo de coordenador técnico do pronto atendimento também é cargo comissionado, recrutamento amplo, e o cargo de assessor de regulação é recrutamento restrito. Aí sim é para servidor efetivo e que está sendo solicitado 2. Ok, passando aí, dando continuidade,
Quero colocar, então, em primeira votação o projeto de lei número 12, que dispõe sobre a modificação do anexo 2 e 6º da Lei Municipal de 40 de 1990 e suas alterações posteriores e da outras providências. Trata-se da criação dos cargos comissionados para o plano de carreira da Prefeitura Municipal. Esse é o projeto 12. Nós já estamos no projeto. Não, aí depois nós vamos votar o projeto de número 13. O plano de carreira, esse aí. Acaba que é a mesma coisa. Praticamente é a mesma coisa duas vezes. Todos aí, silêncio. Após a votação, vai ser disponibilizada a votação dos nobres vereadores no... Então, está reprovado por 4 votos contrários, 1 abstenção e 1 voto sim. Precisamos de votar o requerimento, mesmo que o 12, o projeto 12, que faz parte do plano de carreira, ele precisa ser deliberado o 13 também. É correlacionado um projeto com o outro. Então, eu quero colocar em primeira votação o projeto de número 13, que dispõe sobre a alteração da Lei Municipal 873 de 2013 e alterações posteriores que estabelece a estrutura organizacional da Prefeitura, que trata da criação dos cargos comissionados na estrutura da administrativa da Prefeitura Municipal. É em votação. O projeto de lei número 13 foi reprovado por 3 votos não, 2 sim e 1 abstenção. Agradecendo as bênçãos e a proteção de Deus, a Câmara Municipal de Itaú de Minas encerra os trabalhos da presente sessão ordinária. Uma reunião extraordinária, logo após esta reunião.
Restabelecendo aqui a reunião, houve uma divergência de votação do nobre vereador Eliel. Ele gostaria de fazer a retificação do voto. Presidente, não, viu? Computadorizando o resultado final, então seria 4 não, 1 sim e uma abstenção. Então aí a todos para que houve um erro, houve necessidade de fazer a retificação. Dando sequência, então, já convocada, comunico a realização de uma sessão extraordinária para logo após essa sessão, para uma segunda votação dos projetos horas aprovados, agradecendo as bênçãos e a proteção de Deus, a Câmara Municipal de Itaú de Minas encerra os trabalhos da presente sessão.
Boa noite a todos novamente. Dando sequência à nossa sessão extraordinária do dia 29, verificado a presença e o quórum, sob a proteção de Deus, eu declaro aberta a presente sessão extraordinária sem remuneração. A ata da sessão anterior será votada na próxima sessão. Já conferido o quórum, eu quero colocar em segunda discussão o projeto de lei complementar número 04, que acrescenta o dispositivo que menciona na Lei Complementar 31, de 27 de dezembro de 2010, que instituiu o Plano Diretor de Desenvolvimento Participativo de Itaú de Minas e dá outras providências, estabelecendo requisitos para os novos loteamentos em relação ao cabeamento de linhas de transmissão. Exige que os novos loteamentos tenham cabeamento com fiação subterrânea. Em discussão. Coloco, então, em segunda votação o projeto de lei complementar número 04. Aprovada por todos os vereadores. Coloque em segunda discussão o projeto de lei número 14, que altera a lei de 1278, que dispõe sobre o CODES, Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social de Itaú de Minas, e dá outras providências. Reduz o número de representantes no Conselho. Em discussão. Projeto já apreciado em primeira votação. Coloque em segunda votação o projeto de lei número 14. Aprovada por todos os vereadores. Coloque em segunda discussão o projeto de lei número 15, que dispõe sobre a criação da política municipal dos direitos da pessoa com deficiência e sobre a criação do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Itaú de Minas. Em discussão. Coloque em segunda votação o projeto de lei número 15. Aprovada por todos os vereadores. Remeto os projetos ora aprovados para a Comissão de Legislação proceder às novas redações e emitir parecer em redação final dos mesmos para serem deliberados na próxima sessão. Agradecendo as bênçãos e a proteção de Deus, a Câmara Municipal de Itaú de Minas encerra os trabalhos da presente sessão extraordinária.